Olá, programador. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Michele 5. E nesta aula nós vamos dar continuidade e vamos avançar em relação aos nossos Expert Advisor. Nessa aula, primariamente, nós vamos começar a tratar um pouco mais dos temas avançados, né? Nós vamos começar aqui este módulo avançado, então nós vamos começar a transformar um pouco mais a nossa estrutura modelo numa estrutura talvez um pouco mais simplificada ou mais simplificada, né? Porém, um pouco mais avançada. Nós vamos utilizar o termo aqui de high codar, né? Ou seja, nós vamos codificar aí de formas mais parece que vai ser mais simples, porém é uma forma que nós vamos eliminar algumas variáveis, alguns loops para a gente poder codificar na raiz do if, tá? Então, nós vamos pegar aqui esse modelo aqui, por exemplo, limit, tá? Vamos copiar ele, dar um Ctrl C. Vamos criar aqui um novo modelo, tá? Vamos avançar. Vamos colocar aqui EIA, modelo, EIA underline avançado, porque nós vamos utilizar esse aqui para a gente poder avançar mais, né? Vamos fazer alguns tipos de estratégia, algumas coisas além do comum, tá? Break-even, por exemplo, né? Mais para frente, a ideia é pegar esse modelo e avançar com ele em outros tipos de estratégia, colocar alguns tipos de break-even, né? Enfim, uma série de outras coisas, tá? Então, vamos colocar aqui, avançar, avançar. Esse vai ser o código, tá? Então, vou dar um Ctrl A aqui, vou eliminar e dar um Ctrl V, porque eu copiei o código que a gente colocou aqui, raiz, tá? Vou compilar ele. Então, a gente só copiou desse aqui para esse, tá? Porque aí nós pegamos a base e podemos mudar ele aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, certo? É isso aqui, ó. Nós temos essa função aqui de utilização é, de verificação de estratégia, né? Verificação dos sinais e tudo mais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar isso aqui, certo? Vamos eliminar essa verificação, ok? E nós vamos eliminar também essa verificação aqui, certo? Nós vamos deixar aqui só essa verificação que nós já vimos aí nas aulas anteriores, né? Se nós temos ordens pendentes e se temos posições abertas. Nós vamos limpar também esse symbol if, esse aqui também, e vamos deixar só para ele zerar a memória aqui. Vamos tirar esse aqui também, tá? Vamos começar a limpar um pouco mais o nosso código para ficar um pouco mais simples, mas também é, a gente executar direto na ordem. Então aqui, como nós temos aqui o sinal de compra limit, nós vamos executar ele agora aqui direto. Então nós vamos tirar isso aqui, tá? E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, se nós temos um candle, um ponto close, né, maior do que o candle um um ponto open, ou seja, eu estou dizendo que o close tem que ser maior do que a abertura, o fechamento maior do que a abertura, seria um candle de alta, e quando nós temos isso, certo? Eu quero também ter agora um VL, buffer um, certo? Maior do que o VL. Então, o que que eu estou dizendo para ele? O VL está aqui, ó, 20.000, vamos colocar aqui 10.000 para ficar mais simples para a gente poder entender. Vou compilar, zero avisos e zero erro, certo? É, Vou vir aqui embaixo, né? E vou dizer, então, o que que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo o seguinte, é uma estratégia básica, mas que intrinsecamente eu quero mostrar para vocês que o volume é a base de tudo. Então, a gente vai avançar, vamos criar várias estratégias aqui juntos, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre modelos, uma base de como você pode pensar para criar a sua própria estratégia. O que que eu estou falando para ele? Estou dizendo o seguinte, olha, quando a gente tem uma vela de alta, certo? Ou seja, o close maior do que o open, fechamento, certo? Então, estou dizendo que tem que ser maior isso aqui, um candle de alta. E o volume tem que ser maior do que o VL, ou seja, o volume dessa barra tem que ser maior do que 10.000, tá? Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai comprar. Nós estamos enviando uma compra limite, né? Candle ponto
Open, na abertura, certo? Ok. E no caso da venda, nós vamos fazer a mesma coisa, só que o inverso, certo? Então aqui, o close tem que ser menor do que a abertura e o volume vai ter que ser menor. Então, quando o volume for maior do que 10 e a barra for de alta, eu quero comprar. E menor do que 10 e a barra de queda, eu quero vender. Vamos compilar isso aqui, certo? Vamos verificar aqui, zero avisos e zero erros. Então, beleza. O que que eu fiz? Eu tirei, limpei e coloquei a estratégia diretamente na condição de compra e venda. Estou fazendo exatamente na raiz do código, tá certo? Ótimo. Então, já fiz as alterações que eu quero. Agora, o que nós vamos fazer é fazer fazer o teste disso, né? Então, vamos colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer aqui o teste EIA avançado, teste, como eu ensinei para vocês. Na verdade, eu vou precisar usar aqui a janela de dados para a gente verificar, vou tirar essa para a gente verificar o volume do teste, né? Então, aqui nós vamos usar o modelo avançado, o WDO, o último mês, né, 50 milissegundos de latência, que seria a metade aqui, o mais avançado. É uma slipagem muito grande aqui, né? OHLC, beleza, e vou ver. Vou iniciar aqui, então, certo? Vou iniciar, ele está rodando para a gente. Vou pausar aqui, para quê? Para a gente arrumar a nossa janela aqui. Arrumar nossa janela aqui, basicamente, para a gente deixar aqui no cantinho. Vou dar um Ctrl G para a gente utilizar a grade e vou soltar aqui o nosso EIA, certo? Então, inicialização realizada com sucesso. Começou. Bom, o que que começou aqui já? Vamos ver aqui o parâmetro. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver parâmetros de entrada. 10 horas. Era para ter colocado aqui 9 horas, né? Então, deixa eu parar aqui. Vou colocar aqui 9 horas, tá? Por quê? Por que 9 horas, Vitor? Porque eu quero que ele teste, né? Então, eu quero testar ele aqui o mais rápido possível. Beleza? Ctrl G. Para não ficar esperando até a 10 para fazer teste, senão o vídeo fica longo, né? Então, beleza. Ele já está iniciando 9 horas. Aqui nós temos um volume, aqui sempre do lado esquerdo, é o tick volume, tá? 19.399, ou seja, ele foi maior do que 10.000, né? E ainda teve uma barra de queda. Então, aqui a nossa venda, a condição é que o fechamento tem que ser menor do que a abertura, satisfez a condição. Né, a condição lógica e o volume tem que ser menor do que os 10.000. Nesse caso, o volume foi maior, então ele não fez nada. Ok, ele está respeitando nossa estratégia. Vamos ver a próxima aí. Olha lá, ó, vamos pausar. Ele fez uma compra na abertura. Vamos verificar, ó, volume 12.279 e o fechamento maior do que a abertura. Ou seja, a condição de compra ela foi satisfeita, né? Foi realizada. Então ele lançou uma ordem, né, de compra na abertura, colocou o alvo e o stop. Ok? Colocou o alvo stop. Beleza. Então, a ideia é que ele respeite a nossa estratégia. Olha lá, estopou, beleza. Agora, o que que ele fez? Ele vendeu na abertura. Por que que ele vendeu na abertura? Porque nós temos aqui, em tese, né, uma, uma condição aqui, vamos ver, volume abaixo de 10.000 e o fechamento menor do que a abertura. Ou seja, a minha estratégia de volume, né, com os candles estão de acordo, estão funcionando da forma que foi definida e foi escrita. Então, o que que nós fizemos? Nós tiramos algumas alterações aqui, né? Nós tiramos algumas verificações e colocamos o código direto na raiz. É mais uma forma de escrever o código do nosso EIA. Então, com o tempo, eu quero mostrar para vocês que essa linguagem aqui do, do MetaTrader, ela é como se fosse ali um C++, né? Mas bem próximo ali do JavaScript, né? Então, assim, dá para a gente criar um robô de diversas formas, escrever isso de diversas formas, tá? Então, eu tirei algumas coisas aqui para a gente poder visualizar e coloquei direto na raiz do código. Para quê? Para que a gente possa entender isso.
como fazer certas coisas que a gente deseja, certo? Beleza, pessoal? Então, obrigado por mais uma vez participar dessa aula e até a próxima aula. Um grande abraço, paz e prosperidade a vocês.